Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando aqui o nosso cafezinho com Jesus. É um momento à parte com o Senhor, mas nós começamos como a gente faz todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente se reúne aqui, Senhor, em Teu nome, para a Tua honra e glória, nós começamos te louvando, Deus. Louvamos por Sua grandeza, louvamos por Sua bondade, onde reconhecemos, Senhor, e conhecemos que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu me entrego todo ao Seu querer, consagro a minha vida, a minha casa, tudo o que eu tenho, Senhor. Ao Seu comando, inclino todo o meu agir e o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Como é bom a gente estar reunido, falando do nosso Senhor, falando da nossa vida. E nós olhando para o Senhor Jesus, nós trazemos junto com o Catecismo da Igreja Católica a nossa doutrina católica, a doutrina de Cristo, aquilo que Deus pede para nós. E hoje ele vai estar nos orientando sobre a adolescência e a pureza. Nós vamos estar vendo o que significa a palavra pureza e a palavra pureza. Tem as duas palavrinhas aqui. A pureza exige o pudor e o pudor. Então aqui, diante da pureza é exigido o pudor. Nós vamos estar vendo o que significa a palavra pudor e a pureza. Vamos lá? No parágrafo 2524 vai estar nos falando e nos orientando sobre a adolescência e a pureza. Então, as formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura e outra. Então, para que a gente possa entender as formas revestidas pelo pudor. No parágrafo 2521 vai dizer assim, um pouquinho antes: a pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. A temperança é para que você esteja aquele equilíbrio diante da vontade de Deus, para que você não seja a mais nem a menos, mas você tenha o equilíbrio. Então assim também no teu servir, assim também na tua comunidade, quando você tem a temperança, você tem que olhar diante do teu chamado, a tua família, né? Deus te deu aquele primeiro chamado, então o sacerdote está ali para cuidar da comunidade, e você tendo a temperança, você vai entender que você vai colocar as coisas no devido lugar, com o amor, o cuidado divino. E assim, querido irmão, a pureza exige o pudor, para que coloque as coisas tudo no seu devido lugar. Qual o significado da palavra pudor, né? A palavra pudor significa, é um sentimento de vergonha ou timidez que surge quando algo fere a moral ou a sensibilidade da pessoa. Um exemplo: usar roupas curtas, não se sente bem, beijar em público, a pessoa não se sente bem, quando vai tocar nas suas partes íntimas. Então o pudor é esse sentimento de vergonha quando acontece algo inesperado para aquela pessoa que nunca aconteceu, ou ela se sente mal com aquela situação. Então a pureza, o que significa a palavra pureza no sentido espiritual? A capacidade de servir o outro sem esperar nada em troca. A pureza é algo que as pessoas têm dentro do seu coração, que você não vê maldade, mas essa pureza nos é dada, irmãos, diante deste pudor. É muito importante. E que forma que nós adquirimos isso? Vai nos dizer aqui: em toda parte, porém, ele permanece como procedimento de uma dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. O despertar da consciência. E onde que desperta essa consciência? É na família. É nos bons costumes, é nas boas atitudes, é no ensinamento do pai e da mãe. Por isso, querido pai, querida mãe, tomemos cuidado lá desde criança. Isso eu falo assim por experiência, quando nós vivenciávamos, ainda nós estávamos com o nosso pensamento longe da verdadeira presença de Deus na nossa vida, nós não nos importávamos com as roupas curtas. E isso hoje nós temos dificuldade, por quê? Porque nós ensinamos algo que não era lícito, né?
para nossa filha e depois nós fomos querer cobrar, mas já era tarde. Então, aquele bom costume desde o começo, aquele modo de você vestir a sua filha, seu filho, os bons costumes, aonde que você vai estar direcionando a pureza do coração de uma criança para que aquilo ali para ela é vergonhoso ao ponto de você expor o seu corpo, você está se colocando ao ridículo. Mas a pureza do coração de uma criança, ela é tão simples e ela não tem maldade no coração. Então aquilo que você ensinar para ela, ela vai estar normalzinho. Então essa é uma pureza. É aquilo que não tem maldade. Então ela vai estar com a roupinha curta, porque você colocou, mas o sentimento dela, ela está ali, ela está fazendo, está vivendo a vida. É uma pureza de uma criança. É uma simplicidade, ela não vê maldade naquilo. Mas diante dessa pureza tem o pudor, aquilo que faz a gente ter esse sentimento de vergonha, esse sentimento de mal-estar. Então, se você colocar roupa numa criança, roupinha já básica, simples, mas com amor e com cuidado para não expor a criança. Assim, querido irmão, eu digo na catequese, eu digo quando você entra na fila da comunhão, quando você vê alguém com uma roupa curta, olha só o sentimento que você atrai para aquele irmão. Se o teu desejo é despertar a tua boniteza, chamar a atenção, né? As pessoas talvez usam a roupa curta com esse intuito de despertar o desejo das outras pessoas da sexualidade. Qual é o motivo, qual é a razão da roupa curta? Por isso, querido irmão, a gente tem que tomar cuidado com esse mover, para que nós não possamos ferir a pureza, né? A pureza daquilo que Deus nos pede. Aonde que a pureza, quando foi ferida a pureza lá no paraíso? Eles estavam nus, mas a partir do momento que eles desobedecem a Deus e eles veem o pecado, então o pecado ele traz consigo as malícias, o olhar olhar do pecado, né? Quando você entra numa fila, a pessoa com a roupa curta, desperta o desejo da sexualidade. Muitas pessoas despertam a masturbação. Muitas pessoas naquele momento pecam. Só de você olhar, Jesus disse que você já está pecando. Então, querido irmão, tome cuidado no teu vestir. Tome cuidado no teu falar. Tome cuidado no teu proceder. Porque você pode estar ferindo algo naquele irmão, despertando nele um pecado. Mas o que nós estamos voltando aqui para nós aqui é que essa pureza nossa não pode ser ferida. Então, de que forma? Nós temos que permitir que diante do pudor preserva a intimidade da pessoa. Então, quando ele tem esse sentimento de vergonha que vai ferir a moral dele, é aquele modo de se vestir, o modo de falar. Tem pessoas muito vergonhosas e tem pessoas que oferecem aos jovens: você é muito tímido, você é vergonhoso, você tem que parar com isso. Querido irmão, isso para os jovens é bom, porque é um sentimento que vai cuidar dele para que a sua pureza não seja ferida diante da castidade. Porque o que acontece? É com as pequenas brechas que o maligno entra. É por essas pequenas situações que o inimigo deixa o despertar do sexo, o despertar de ferir a castidade. Então, o pudor é esse sentimento que nos traz uma ajuda para que a gente possa viver a nossa pureza. E essa pureza, temos que dar um cuidado maior lá no ensinamento da infância, lá na sua adolescência, lá quando criança. A pureza de uma criança, querido pai, querida mãe, tome cuidado. Não incentive a viver as coisas do mundo que fere essa pureza de uma criança, um coração tão humilde, tão pequenino e tão, como diz o outro assim, é uma pureza de uma criança, ela é tão inocente, ela não vê a maldade que o pecado, quando está inserido na humanidade, fere com as malícias, com os despertar do olhar. E a criança, ela não tem essa maldade. Mas quando ela é bem instruída, quando ela é bem ensinada na fé, diante do amor, diante da presença de Deus, ela vai sentir esse pudor, que é o sentimento de vergonha, é um sentimento de não querer estar fazendo aquilo, né? E aí eu digo para você, jovem, adolescente, não se sinta mal por você ser uma pessoa vergonhosa. Isso vai te ajudar a você a viver a tua pureza, a viver a tua castidade. Vamos pegar nossa palavra lá em 1 Timóteo, no capítulo
2, versículo 8 até o versículo 10. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem trajes honestos, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, em sim em boas obras, como convém às mulheres que professam a piedade. Então, se você tem um coração piedoso, um coração que ama Jesus Cristo, um coração que se coloca diante de Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor fazeria isto? Sabe, uma forma bem boa assim para as mulheres, e para os homens também, né? Também não é só as mulheres, os homens também, a forma de se vestir pode também ridicularizar, né? Então que a gente possa até sentir essa vergonha, se sentir mal mesmo, quando você se ridiculariza, né? E eu vi numa pregação não, numa homilia de um padre, ele disse assim, que num dia muito chuvoso, um casal bateu a porta da casa de uma família. E lá estavam José e Maria, quando abriu essa porta. E estavam todos molhados, estava tendo uma chuva muito forte. E Maria e José entrou nessa família e falou: tem como você me arrumar uma veste para me vestir? Aí eu digo para você, se você está preparado com essa pureza no teu coração, com este pudor, você sentiria vergonha em emprestar uma roupa tua para Maria vestir? Você colocaria em Maria uma roupa curtinha, expondo ela, expondo o seu corpo? Você colocaria em José aquela roupinha grudada, bombadinha, né? Expondo o seu corpo, desejando a sexualidade? Será que é esse o intuito da família de Nazaré? Expor o sexo ou viver a graça da unidade com Deus? E aí, meu irmão, eu digo para você, se você vestir uma roupa que Maria vestia, que José vestia, você está vivendo a pureza do teu coração no vestir, e assim também nos sentimentos, onde que vai ferir o pudor, né? O pudor, vamos mais uma vez dizer, é um sentimento de vergonha ou timidez que surge quando algo fere a sua moral ou a sensibilidade da pessoa. Mas que nós possamos pedir neste momento, diante da obediência à palavra, nós possamos pedir a piedade diante do nosso coração, olhando para Jesus, olhando para José, olhando para Maria. E nós começamos aqui com esse sentimento, para que não permitamos que essa pureza que vem de Deus, é a pureza de um coração, como de uma criança que não tem maldade e que não se expõe para a maldade, né? Para que a gente não possa ferir este momento e para a gente guardar a nossa castidade. Tanto os casais, os homens, né, como nós vimos, quanto os jovens, os adolescentes que estão vivendo essa graça, que estão vivendo a graça de conseguir viver a sua pureza. Por isso, querido Deus, colocamos na Tua presença o coração de cada adolescente. Colocamos a pureza e o pudor, para que a gente possa viver essa graça. Cada um, cada irmão, eu vejo assim, me veio os jovens, né, que eu sei que tem vergonha, tem um sentimento de vergonha. Quando vai falar de sexualidade, sente vergonha. Quando vai falar de alguma coisa que expõe a parte humana, sente vergonha. Querido Deus, conserve no coração desses jovens a pureza e diante da pureza que exige o pudor, para que a gente possa viver a graça de ter boas famílias e bons jovens diante do Teu querer. Por isso, querido Deus, eu peço para que os pais, as mães, dê para nós o discernimento, para que os adolescentes sejam ensinados e modelados com a Tua vontade, para que tire do meio de nós todo o sentimento de malícia, exposição do corpo, e assim, querido Deus, nós pedimos que a Tua presença seja real no meio das famílias, com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso proceder. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que Deus abençoe a todos nós e derrame as graças e as bênçãos necessárias, Senhor, no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.